Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida, com subsídios históricos, subsídios teológicos, subsídios doutrinários, enfim, é um meio para que o nosso professor e a nossa professora sejam auxiliados no planejamento da sua aula para com os nossos jovens. Acabamos de estudar o terceiro trimestre de 2018, cujo tema era sobre os milagres de Jesus. E agora estamos iniciando o quarto trimestre de 2018. E o tema é o pentecostalismo. O tema da lição é "O vento sopra onde quer", é o tema da lição. E estaremos estudando sobre o pentecostalismo. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para receber subsídios, para ver em primeira mão e ser notificado dos demais vídeos que estaremos postando aqui no canal EBD em Ação. Você também pode ter acesso aos vídeos anteriores do trimestre anterior ou das aulas anteriores. Você pode acessar, estão especificados aqui no canal através de playlists, as pastas com cada aula dos trimestres. Você terá acesso, pode ver, dar um likezinho, faça algum comentário para que o nosso canal seja divulgado melhor no YouTube. Quando você dar um like, você comenta, você recomenda e compartilha, o YouTube entende que o canal está sendo bem aceito e comercializado. Então nós vamos ficando em primeiro lugar. E o objetivo é que o canal cresça, alcançando os professores, as professoras, como também os jovens e os adultos com as lições bíblicas. O objetivo é espalhar o comentário bíblico das lições para auxiliar a todos. Na lição de número 1, 7/10, o título será "O que é o movimento pentecostal?". Na verdade, o que é o movimento pentecostal? Estaremos detalhando estes assuntos durante este trimestre. O nosso texto áureo, texto de ouro dessa primeira lição diz: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." Marcos 16:17. A nossa síntese: o movimento pentecostal, iniciado no livro de Atos e que continua em nossos dias, é a materialização da promessa de revestimento de poder da parte do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. O panorama bíblico do que é o pentecostalismo é o primeiro tópico da aula de hoje. Então, em Israel, eles comemoravam a festa da Páscoa. E a festa da Páscoa, que Pachê significa passagem, ela tinha dois significados para Israel. Primeiro, a passagem deles do Egito pelo Mar Vermelho. Atravessar o Mar Vermelho foi uma passagem. Em segundo momento, era a passagem da vida de escravidão para uma terra prometida, uma vida livre. Israel passou aproximadamente 400 ou 430 anos no Egito, mas não foram os 400 ou 430 anos totalmente de escravidão. A escravidão só começa quando levantou-se um rei que não conhecia a memória de Moisés. E este rei, este faraó, começou a oprimir os judeus, os israelitas, porque eles cresceram muito e a população assombrou este rei, pensando que o número deles, dos judeus, maiores que o dos egípcios, poderiam ocasionar uma revolta e eles tomarem a terra do Egito. A partir daí, além da escravidão forçada sobre os judeus, também os primogênitos eram mortos. Todos os meninos que nasciam, eles morriam à espada para que a população fosse então regularizada. E eles passaram aproximadamente 200 ou 215 anos de escravidão. E quando eles clamaram ao Senhor, o Senhor Deus disse a Moisés: "Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor, por isso desci para livrá-los." E através da passagem do Mar Vermelho, depois das pragas, eles tinham por obrigatoriedade, segundo a ordem divina para Moisés, matarem um cabrito e assarem aquele cabrito. E com o cabrito assado,
eles deveriam comer as ervas amargas. E as ervas amargas também deveriam ser comidas com pães asmos, pães sem fermento. E o sangue recolhido do cabrito deveria ser passado nos umbrais da casa, porque o anjo da morte passaria. E a casa que não estivesse o sangue, a marca do sangue, todos os primogênitos morreriam. Mas a casa que estivesse com a marca do sangue, o anjo da morte passaria sobre ela e não haveria morte naquela casa. E todos os egípcios morreram os seus primogênitos, mas na casa de Israel os primogênitos estavam vivos. E enquanto o anjo da morte passava para assassinar todos os primogênitos, em Israel eles comiam carne assada com pães asmo e ervas amargas. E esta foi estipulada então a Páscoa para os israelitas, a Páscoa dos judeus. E depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, é estipulado a festa do Pentecoste. Que festa é essa? É chamada Festa das Colheitas, Festa das Primícias. Então, depois, 50 dias da Páscoa, eles, quando colhiam os grãos, era a festa dos grãos, seja o grão de cevada, o grão de milho, o grão de trigo, eles colhiam aquela primeira colheita e ofereciam a Deus em gratidão. Se era grão de trigo, fazia um bolo e oferecia a oferta pacífica de gratidão, agradecendo a Deus pela chuva, pela terra, pelo grão, pela produção. Então esta era a festa das primícias, que era 50 dias depois da Páscoa. E foi exatamente neste dia, nestes 50 dias depois da Páscoa, na festa das primícias, das colheitas, que todas aquelas nações descritas em Atos estavam em Jerusalém oferecendo o seu grão a Deus, que o Espírito Santo caiu sobre os quase 120 que estavam em Jerusalém. E eles foram revestidos de poder. A partir daí, esses discípulos ou os demais que creem nesse movimento do Espírito Santo, que creem nos dons, que creem no batismo com o Espírito Santo, é considerado pentecostais, devido à festa das colheitas, que é a festa do Pentecoste. O Pentecoste em Atos, conforme a lição diz, o dia de Pentecoste em Atos, foi com o Espírito Santo, veio com força, como um vento veemente, com as línguas repartidas como que de fogo, e encheu toda a casa com o barulho que era aquele vento. Então, a caída do Espírito Santo como fogo simboliza a purificação, a queima das impurezas. O fogo ele queima, o fogo ilumina, o fogo purifica. Então assim também o Espírito como símbolo, como fogo, ele aquece o nosso coração, ilumina nosso caminho e queima todas as impurezas. O Espírito ele tem o símbolo como vento, o vento sopra a sujeira para longe. Quando o sopro do Espírito vem sobre a nossa vida, todas as iniquidades é soprada para longe. Então Atos dos Apóstolos é um marco na história do pentecostalismo. No segundo tópico da lição dos jovens, o comentarista diz que a promessa é a partir de Joel, porque quando as pessoas que estavam em volta das janelas do templo, vendo aqueles discípulos, quase 120, serem revestidos de poder, eles disseram que eles estavam cheios de monstros. Todavia, Pedro levantou a voz e dizendo: varões, o que vocês estão vendo aqui não é ninguém que está cheio de monstros a esta hora do dia, mas é uma promessa feita pelo profeta Joel. E a promessa que Pedro cita é Joel 2:28, que diz o texto que derramarei do Espírito sobre toda a carne. Pedro reconhece como o cumprimento, que aquela promessa de Joel 2:28 estava cumprindo ali, o derramar do Espírito, o mover do Espírito, os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro reconhece que é um cumprimento, há um cumprimento de Deus ali naquele local. Agora, Pedro ele deixa bem claro, dizendo que as promessas de Joel, ela diz respeito a eles, dizia respeito aos pais, aos que estavam longe, e também dizia a tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E o nosso Deus chamou-nos, chama até hoje. Então as promessas de Joel, ela diz respeito a todos nós. Falarão novas línguas, serão cheios do Espírito, os dons espirituais, as curas e os milagres, é uma verdade através do Espírito Santo, que Pedro diz que diz respeito a ele, aos que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E ele nos chamou e nós cremos nesta promessa do batismo no Espírito Santo, como também dos dons espirituais, das profecias, dos milagres, das curas e das maravilhas. Nós vemos o Pentecoste quando Parrã
no seminário, ele acreditava e pregava sobre o Pentecoste, quando uma aluna foi batizada com o Espírito Santo. Em Los Angeles, nós vemos também o movimento do Espírito. A partir do William Seymour, ele pregava o movimento, ele pregava o batismo com o Espírito Santo. E diversas pessoas eram curadas e eram revestidas de poder com o Espírito Santo. Então, William Seymour, ele foi um marco ali na rua Azusa. Todos queriam ver as pessoas falando línguas, queriam ver o mover do Espírito, o batismo espiritual do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, o William Seymour foi um marco na sociedade. Dali, muitas chamas saíram para longe. Na Suécia, também o movimento pentecostal fez parte do povo sueco. E, posteriormente, 2 suecos que estavam nos Estados Unidos e que o movimento pentecostal foi pregado em Chicago através das igrejas batistas, 2 pastores batistas, Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram de origem sueca, vieram para o Brasil fazer missões e pregar o movimento pentecostal. E eles, acreditando nos dons e falando do mover pentecostal, do batismo com o Espírito Santo, o povo brasileiro, a sociedade brasileira, acreditou nessa verdade. E eles foram cheios do Espírito Santo, muitos eram curados, os testemunhos que estão expressos na biografia, tanto de Daniel Berg quanto na biografia de Gunnar Wingren, contando os testemunhos. O povo brasileiro, a primeira mulher em Belém do Pará a ser batizada foi Celina de Albuquerque. E a partir daí até hoje, o Espírito Santo batiza as pessoas e falamos novas línguas, cremos nos dons espirituais e na cura do Espírito de Deus. Então, pentecostalismo, ser pentecostal é acreditar nos dons espirituais. Ser pentecostal é crer na manifestação do Espírito Santo. Ser pentecostal é receber o Espírito de Deus e o revestimento do Espírito, como também acreditar nas línguas, falar em novas línguas, não são talvez línguas somente humanas. Olha só, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará. Quem que nos guia? É o Espírito de Deus. É totalmente o contrário do racionalismo que está arraigado em diversos métodos de interpretação ou teologias, que diz que o homem ele descobre as suas coisas por causa do seu entendimento, do seu conhecimento, da sua perspectiva. Descartes até hoje é adorado nas faculdades por causa do racionalismo cristão. E isso está fazendo um mal para a teologia. Agora, na teologia pentecostal, nós destacamos a pessoa do Espírito Santo, que é aquele que guia, que é aquele que fala, que é aquele que instrui. O Espírito de Deus é aquele que norteia. O Espírito de Deus é aquele que ensina, conforme nós já lemos as passagens de Paulo. O Espírito de Deus é aquele que está presente. O Espírito de Deus é aquele que distribui presente. O Espírito de Deus é aquele que batiza. O Espírito de Deus é aquele que distribui dons. O Espírito de Deus é aquele que distribui os frutos, faz o indivíduo produzir fruto. Então nós temos uma relação com o Espírito de Deus. A teologia pentecostal é a partir do Espírito Santo de Deus, é o Consolador. É por isso que Cristo disse: eu vou, mas enviarei um outro Consolador. Então o cristão pentecostal, ele tem uma relação com esse outro Consolador, porque senão não é pentecostal. Não adianta dar calambiota, pular, atravessar aquela porta do outro lado, se você não tem uma relação com o seu Criador, se você não tem uma mudança de atitude na sociedade, se você não tem um distanciamento do pecado, se você não tem uma regeneração, se você não é separado através de santificação. Então é mais importante ser trabalhado pelo Espírito Santo de que ser taxado de um pentecostal que faz barulho. É melhor a qualidade do pentecostal, transformado pela palavra, que entende a verdade, que ouve a verdade. Há uma relação muito grande com o Espírito Santo de Deus. Então, ser pentecostal não é esse termo pejorativo que hoje assola a sociedade, através do neopentecostalismo, que tem escurecido a imagem do pentecostalismo. O neopentecostalismo, com suas pregações exacerbadas, fora de contextos, pregações que visam somente a prosperidade, que só visam o bem-estar, que não visam uma progressão espiritual. Ser pentecostal é aquele que acredita na santificação. Ser pentecostal é aqueles que sabem interpretar corretamente a Bíblia. Ser pentecostal é aquele que tem uma mudança de atitude, uma conversão, que tem um arrependimento e a sua vida é mudada.
tanto a vida social como a vida pecaminosa, ele abandona isso e é um cidadão novo, que acredita na ordem divina, na santificação, que buscam viver sinceramente em sociedade, uma pessoa pia, não uma pessoa impia. Então ser pentecostal não é somente o barulho que os neopentecostais fazem, não é somente as mensagens voltadas para o antropocentrismo, mas ser um pentecostal de verdade é aquele que acredita nos milagres divinos, que acredita na cura e no batismo com o Espírito Santo e vive uma vida pia, uma vida santa, uma vida justa. Este é o verdadeiro pentecostal.